Você está prestes a descobrir os 6 hábitos simples que moldaram os maiores líderes da história. Homens que enfrentaram guerras, pobreza, traição e até a morte, com a calma de um monge e a firmeza de um imperador. Mas antes de tudo, imagine o seguinte: você acorda amanhã com uma mente inabalável. Nenhuma crítica te afeta, nenhuma perda te desespera. Nenhum sucesso te embriaga. Você simplesmente age com clareza, propósito e foco total. Parece impossível? Os estoicos acreditavam que essa era a única forma de viver de verdade. E o mais louco é que eles deixaram um mapa. 6 hábitos, 6 chaves para uma vida de grandeza. E no final do vídeo, eu vou te revelar uma prática secreta usada por Sêneca, que parece ter vindo do futuro e que está sendo redescoberta por neurocientistas hoje. Mas atenção, esse vídeo está todo construído com loops e gatilhos. Então, se você sair agora, vai perder a conexão entre os hábitos e como usá-los na prática. Vem comigo. O primeiro hábito vai contra tudo o que te ensinaram sobre positividade. Os estoicos praticavam diariamente a visualização negativa. Parece estranho? Eles imaginavam, logo ao acordar, que poderiam perder tudo: sua casa, sua família, seu status e até a própria vida. Mas por quê? Porque ao prever o pior, você não só se prepara psicologicamente, como também valoriza profundamente o que tem hoje. Marco Aurélio escrevia em seu diário: você pode não acordar amanhã, valorize cada momento. E o mais interessante, estudos modernos mostram que essa prática reduz a ansiedade e aumenta a gratidão. A quebra de padrão aqui é brutal. Enquanto o mundo corre atrás do pense positivo, o estoico se fortalece pensando no negativo, com sabedoria. Mas calma, essa é só a fundação. O segundo hábito vai mexer diretamente com a sua identidade. Imagine eliminar 80% do seu estresse com uma simples pergunta: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja. É isso que Epicteto chamava de dicotomia do controle. Isso pode parecer simples, mas tem um poder absurdo. A maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. A opinião dos outros, o passado, o futuro, o mercado, o tempo. Mas o estoico volta a atenção apenas ao que depende dele, seus pensamentos, ações e julgamentos. É aqui que a grandeza começa, quando você para de lutar guerras impossíveis. E se você acha que isso já é forte, espera o próximo hábito, que envolve o corpo e mente juntos, como uma armadura estoica real. Sêneca tomava banhos frios. Marco Aurélio treinava com soldados mesmo sendo imperador. Por quê? Porque sabiam que o corpo fraco arrasta a mente para baixo. O hábito 3 é autodisciplina física, como escudo emocional. E não, isso não significa virar um atleta. Significa se expor voluntariamente ao desconforto. Acordar cedo, jejuar, caminhar na chuva, tomar decisões difíceis. O cérebro acostuma com o esforço e para de fugir. Isso é o oposto da sociedade de hoje, viciada em conforto. A quebra de padrão aqui é clara. Em vez de fugir da dor, o estoico a convida para a mesa e a transforma em poder. E se você achou isso intenso, o hábito 4 vai te chocar, porque envolve silêncio. E silêncio pode ser ensurdecedor. No final de cada dia, os estoicos faziam uma revisão brutal de si mesmos. Onde eu falhei? O que eu fiz bem? O que posso melhorar amanhã? Sêneca chamava isso de escrutínio da alma. Parece simples, mas pense bem. Quantas vezes você parou hoje para se observar sem julgamentos? Um diário estoico não é desabafo, é estratégia. É onde você mapeia seus erros e acertos, como um general analisa o campo de batalha. E aqui vai a quebra de padrão. Em vez de buscar motivação, você busca clareza. Clareza sobre quem você está se tornando. E se você achava que só a reflexão bastava,
O próximo hábito vai te mostrar que o segredo também está em quem você deixa entrar na sua mente. Os estoicos escolhiam modelos vivos ou mortos para se inspirar todos os dias. Epicteto imitava Sócrates. Marco Aurélio se espelhava em Antonino Pio. E você? Em quem você se espelha? O hábito 5 é imitatio, o uso consciente de exemplos de virtude. O cérebro aprende mais rápido por observação. Se você só consome conteúdo raso, vive cercado de pessoas que reclamam e não tem ninguém com valores fortes ao seu redor. Adivinha o que você vai reproduzir? A quebra de padrão é parar de esperar exemplos e começar a buscá-los ativamente. Ler biografias, estudar sábios, copiar a calma, a ética, a firmeza. Você não precisa reinventar o caminho da grandeza. Ele já foi trilhado. E o último hábito é a chave que conecta todos os anteriores. É o segredo que os estoicos usavam para manter a alma firme, mesmo diante da morte. Muitas pessoas vivem como se fossem eternas, mas os estoicos lembravam da morte todos os dias. Memento mori, não como medo, mas como um lembrete de urgência, de presença, de grandeza. Marco Aurélio escrevia: você pode deixar a vida agora. Deixe então que cada ato seja digno. O hábito 6 não é mórbido, é libertador. Ele te puxa para o presente. Ele te força a ser verdadeiro. E aqui vai a quebra de padrão mais profunda. Enquanto o mundo foge da morte, o estoico faz dela sua aliada. Ele transforma o fim inevitável em combustível para viver com propósito. E lembra da promessa do início do vídeo? A prática secreta de Sêneca? Sêneca, todas as noites, imaginava perder tudo. Mas depois de escrever sobre isso, ele sorria, porque ele entendeu o segredo. A verdadeira liberdade é interna. Você só será grande quando não depender de nada externo para estar em paz. Se você chegou até aqui, já está um passo à frente da maioria. E agora eu quero te ouvir. Qual desses hábitos estoicos mais te impactou? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão começando nessa jornada. E se você curtiu esse vídeo, não para por aqui. Aqui no canal tem outros conteúdos sobre estoicismo que vão te dar ainda mais ferramentas para construir uma mente inabalável. Clica agora em um dos vídeos que estão aparecendo na tela ou dá uma olhada no nosso perfil. O conhecimento muda sua visão, mas a ação muda sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, a grandeza não é um destino, é um hábito.